Falamos de nutrição todas as terças-feiras com a nossa nutricionista Mariana Chaves. Eu sou a Judite França e hoje vamos focar-nos num tema que esteve nos jornais e não pelas melhores notícias. Portugal situa-se a par da média europeia neste tema da obesidade infantil, mas a percentagem de crianças entre os 6 e os 8 anos com excesso de peso aumentou. Olá Mariana, boa tarde. Não estamos a conseguir lidar com este problema? Neste relatório que nos apresentaram, realmente os valores não melhoraram, pioraram. Apesar de serem valores, portanto, o relatório foi emitido em 2022, foi emitido agora, mas é sobre os dados de 2022 e, portanto, também estamos aqui sobre o resultado do que foi o confinamento, não é? Porque eles são uma análise dos 3 anos anteriores. Ok. Este relatório de que falas é um sistema de vigilância nutricional infantil do Ministério da Saúde. Exatamente, que dá pelo nome de COSI. Ele é coordenado cá em Portugal pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, em cooperação com a OMS. Portanto, a OMS tem este sistema para comparar o estado nutricional das crianças dos vários países da Europa e tem vindo a fazer esta avaliação cá no nosso país, desde 2008 que isto começa, das crianças do primeiro ciclo do ensino público, e este relatório é emitido a cada 3 anos, desde 2008. Portanto, até 2019... portanto, não este último que nós temos agora, mas o anterior, os resultados eram sempre bons, era sempre uma redução da prevalência das crianças com excesso de peso e obesidade. De repente, passámos a ter uns valores que não melhoraram, pioraram, ou seja, temos neste momento crianças com esta faixa etária que dizias, dos 6 aos 8 anos, 31,9% com excesso de peso e 13,5% com obesidade. E achas, portanto, que há aqui um efeito pandemia que não é de descurar? Sim, eu acho claramente, porque houve claramente mais sedentarismo, não é? Fomos obrigados a isso, e também os padrões alimentares mudaram muito. As crianças deixaram de comer na escola e isso fez diferença. A verdade é que fez diferença. Podia ter sido melhor, não é? Mas não foi. Bom, deixa-me só dizer aqui que a World Obesity Federation, em maio deste ano, considerou-nos o 8º país mais bem preparado para combater a obesidade. Afinal, estamos bem preparados para combater, mas não estamos a conseguir. Sem dúvida. Eu acho que eu daqui retiro que nós somos uns ótimos vendedores, nós próprios, porque nós entendamos os políticos do nosso país, porque o que foi analisado, para nós estarmos neste ranking tão bem, que é um ranking de 183 países, estamos em 8º lugar, é que foram analisadas as medidas de promoção de saúde que foram implementadas pela DGS. Entre elas, uma que muitos de nós nos lembramos, que foi a redução do sal em vários produtos, inclusive no pão, mais programas das unidades de cuidados de saúde primários, de rastreamento, de identificação e para não só excesso de peso e obesidade, como de diabetes, etc. Ou seja, neste momento o que este ranking nos diz é: estamos ao lado dos países nórdicos, que é bastante estupefacto, e estamos longe dos nossos países vizinhos do sul da Europa com o mesmo poder económico que nós, mas pronto, este ranking é o que é, porque na verdade os valores deste COSI são valores reais. Portanto, neste momento foram 6 mil e tal crianças avaliadas no nosso sistema público com 6 a 8 anos e os valores não estão a melhorar, e a OMS preocupa-se bastante com isso, porque nas últimas 2 décadas a obesidade infantil e o excesso de peso nestas idades tem vindo a disparar, não só nestas idades, na adolescência também, e isso é mesmo importante. Ou seja, temos uma série de medidas que são medidas ótimas para combater a obesidade, aplicá-las é que é mais difícil. Quando falamos de crianças entre os 6 e os 8 anos de idade, estamos também a falar dos seus encarregados de educação e do que os seus encarregados de educação comem. Pois, sem dúvida, não é? Elas estão totalmente dependentes de nós. Quem tem crianças destas idades sabem, elas não escolhem, não é? E é engraçado que tentam. Exatamente. Mas faz parte, é a nossa responsabilidade, não é? Nossa, global, da família que toma conta da criança, não é? Não é da mãe ou do pai. Este relatório também foi avaliar os encarregados de educação e eu achei que isso tinha aqui um ponto muito importante. Porque avalia vários pontos, desde o tempo da amamentação, quando nasceram, as semanas de gestação
até ao parto, mas aqui houve 2 pontos muito importantes, que foi a percepção dos encarregados de educação sobre o estado nutricional das suas crianças. E o que é que se verificou? Que subestimam, ou seja, acham que são mais magros do que na verdade são. Aos olhos dos pais, as crianças são sempre bonitas. E o estado nutricional destes encarregados de educação, ou seja, o próprio peso destes pais, não está famoso. Ou seja, aqui encontramos o quê? Nas mães, 6% de prevalência de obesidade e 29% de excesso de peso. Agora, os pais, 16,6% de obesidade e 45,7% de excesso de peso. Portanto, trata dos pais primeiros para que eles sem depois dúvida. consigam encaminhar as crianças na alimentação certa. Sem dúvida. Eu acho que o trabalho tem que começar com as famílias, essa tem que ser a prioridade. As escolas são muito importantes, claro que sim. Quanto por mais vias chegarmos às crianças, melhor, mas em casa têm que estar completamente alinhados. Há aqui uma ideia muito portuguesa e provavelmente muito dos países do Sul também, que é uma criança com bochechas e refegos, não era? Aquela ideia de a criança está bem alimentada, a criança está a crescer, porque parecendo que não, mesmo para os pais, no início de vida dos filhos, é sempre muito ansioso saber se eles estão a comer bem, se eles precisavam de comer mais, não é? Verdade. Portanto, há ali uma fase um bocado complicada, porque as crianças não falam, a gente não sabe se elas têm fome, certo. se não têm, etc. Mas a verdade é que estamos, se calhar, agora no momento oposto, em que a preocupação é a obesidade. Sim, e sabes que esses primeiros anos de vida são uns anos muito particulares, não é? Que é um crescimento muito rápido da criança, um desenvolvimento neurológico também muito grande. É sempre aquele medo de as mães não podem sair da maternidade se os filhos tiverem perdido 10% do peso naqueles 3 dias e, portanto, há ali um grande receio que a criança não coma o suficiente. Mas nós, enquanto país, somos fantásticos nessa prevenção inicial de vida, em que as crianças realmente são muito bem acompanhadas e as grávidas também. Agora, aqui estamos a falar de crianças já que estão em idade escolar, portanto, 6, 8 anos. E que vão ao pediatra uma vez por ano, não é? Exatamente, quando vão. E a verdade, consulta regular. Sim, e a verdade é que a obesidade é uma doença e, portanto, deve ser tratada como tal. Isto parece muito forte, mas nós somos bombardeados muitas vezes com conceitos que repetem-nos tanto e às vezes normalizamos, que é uma doença, sim senhor, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, de diabetes, mas não fica por aqui. E se calhar se começarmos a puxar outros tópicos, as pessoas começam a ficar mais alertas, os encarregados de educação também mais atentos e pensar 2 vezes, agora que estamos no verão, antes de darem mais uma bolinha de Berlim só porque coitadinha da criança, não é? Aqui a obesidade infantil, nós sabemos hoje em dia que está diretamente relacionada com desenvolvimento de osteoartrite, até com osteoartrite é? Doenças das articulações. Das articulações, inflamações das articulações, que muitas vezes têm um caráter genético, mas cá está, tens os genes, mas depois podes ou não com o teu comportamento fazer esses genes virem exponenciais, não é? Sim, eles realmente aparecerem essas doenças. E também tens vários cancros também já associados. E, portanto, sabemos que as crianças obesas têm também menor aptidão física, menor autoestima, ou seja, isto vai impactar não só a saúde física, como a saúde mental. Para além disso, nós sabemos que as crianças obesas neste momento, há estudos a verificar isto, que tendem a ser adultos obesos. Portanto, é um assunto que os encarregados de educação deveriam estar atentos nas suas crianças e atuarem. Mas, tanto nestes anos e nos anos anteriores, deste relatório de que estávamos a falar, é o COSI, não é? Há uma prevalência do excesso de peso e da obesidade mais nos rapazes. Certo, e mais velhos. Portanto, quando comparam os 6 aos 8 anos, há claramente mais aos 8 do que aos 6. Ok. E aqui eu acho que também os videojogos e todos os ecrãs... sedentarismo. Exatamente, entram aqui como fator. Agora, é importante os pais perceberem, eu sou da opinião, e vários profissionais de saúde também, que o encarregado de educação deve monitorizar o seu filho. De forma regular, não é? Pois há muitos pais que dizem, mas isso é um exagero e agora vamos pesar o meu filho todos os dias. Não, todos os dias de todo, mas se calhar de forma trimestral. Tanto peso, a altura, é só isso que precisam. Calcular o IMC, que é o peso a dividir pela altura ao quadrado, mas na internet tem essa fórmula automática. E o que é que precisam de fazer a seguir a isso? É isso só analisar numa tabela de percentis de índice de massa corporal. Essa tabela arranja-se aonde? Olha, está no livrinho da criança, mas também, que todos os pais à partida terão, sim. E também está na internet, porque isto é disponibilizado pela Direção-Geral de Saúde, gratuito. Portanto, é ir só lá ver na nossa curva do percentil.
Essa curva do percentil é digamos, É uma escala, não é? Uma escala com 2 vetores, não é? Sim. Peso e altura, e aquilo dá-nos um ponto no sítio onde a criança é suposto estar. Então, tu tens 3 curvas. Tu tens a curva do peso, por idade, portanto, no eixo do X será a idade, e no do Y, portanto, no vertical, será o do peso. Depois tens a curva da altura e depois tens a curva do IMC. Nestes casos, o que nos interessam é o pai e a mãe fazerem o cálculo do IMC e irem à tabela do IMC. E aí, se ultrapassarem o percentil 85, que é lá uma das curvas mais superiores, estará em excesso de peso. E se ultrapassar a de 95, estará em obesidade. Mas isso é fácil de leitura no gráfico. Mas agora e o que fazer com esta avaliação, não é? Porque tem que se perceber que tem que haver uma mudança. E eu queria deixar este ponto aqui, que eu acho que é muito importante. Há pouco tempo ouvi um psicólogo dizer que a família que nós criamos com os nossos filhos é a nossa responsabilidade, e a vida familiar saudável implica, da parte dos pais, um olhar menos crítico, um olhar mais incentivador e mais interessado. Ou seja, ouvir o que eles têm a dizer. Isto porquê? Isto aplica-se muito à gestão de peso e da alimentação, porque nós não devemos categorizar nem criticar a barriga, se é como faço entender. Apontar o dedo, sim, não é? Eles não são os culpados, portanto, não é fazer isto e esse aqui dizer, estás a ver, estás com um peso a mais, tens que emagrecer. Não é isso. Aqui é simplesmente nós não estarmos a criticar, estarmos a ouvi-los, incentivar os bons hábitos alimentares, interessar-nos por isto e fazer com que eles se interessem também, porque só assim é que vai haver uma mudança de hábitos e uma mudança de peso mais positiva. Isto tem que ser um processo positivo. Portanto, cabe-nos a nós avaliar o risco. E depois também cabe-nos a nós ouvi-los e tentar ser realmente proativo de forma positiva. E nunca esquecer, não é? Que os hábitos alimentares do pai e da mãe passam para as crianças, elas imitam aquilo que veem. Sem dúvida. Não é? Sobretudo nestas idades. Mariana, hoje ficamos por aqui. Para a semana voltamos com mais um Aprender a Comer. Obrigada e até lá. Obrigada.